Orçamento, dívida dos estados, inteligência artificial, código eleitoral. Esses são alguns dos assuntos importantes que estão no radar do Senado para o segundo semestre deste ano. Para entender melhor o que pode ser votado, vamos conversar com o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. Guerzoni, muito obrigado pela sua presença aqui. Um prazer, Ginaldo. Então, Guerzoni, são muitos assuntos que acabaram ficando para o segundo semestre. Eu queria começar falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi adiada para agosto. A gente ouviu, né, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o senador Confúcio. Vamos ver a entrevista dele aí, antes da gente começar a conversar sobre isso. Não é brincadeira isso. Então, nós achamos o seguinte, ou leva a sério o LDO, ou é melhor que ela deixe de existir na Constituição. Do jeito que está caminhando, eu não estou gostando, porque realmente eu estou observando que o que era para ser uma exceção do ano passado vai estar virando uma regra. Eu gostaria de me desincumbir o mais rapidamente possível da missão de relator, não é? E fazer o trabalho que pudesse inspirar a orientação da lei orçamentária do final do ano. Então, Guerzoni, o senador Confúcio parece que não ficou muito satisfeito com esse adiamento, que realmente é uma exceção, mas tem acontecido bastante, não é isso? Já não é a primeira vez, né? O senador Confúcio citou do ano passado, mas a gente já teve outros momentos em que a LDO acabou não sendo votada dentro do calendário constitucional, né? Que a ideia é que ela seja votada até o final do primeiro semestre legislativo, justamente porque ela é uma lei de diretrizes, né? E, em princípio, o governo precisaria de uma LDO aprovada para elaborar o orçamento de acordo com as diretrizes aprovadas pelo Congresso Nacional, mas tem acontecido em alguns momentos, né, em alguns anos, que a LDO tem ficado para o segundo semestre e até mesmo sido aprovada... Teve um ano que ela foi aprovada em janeiro do ano seguinte. Isso, ela foi aprovada, na verdade, em dezembro. Né? Ela foi sancionada no começo de janeiro, porque existe uma peculiaridade, a gente pode até deixar o orçamento ser votado no ano seguinte, no ano em que ele seria executado, né? A gente já teve vários precedentes. Mas a LDO, ela em princípio tem que ser aprovada no ano anterior, porque senão o orçamento não pode ser executado de forma provisória. Pois é, o orçamento, ele tem que ser, a lei orçamentária, ela é encaminhada pelo governo até 31 de agosto. Então, a LDO ela tem que ser votada antes, porque senão não tem sentido ter uma lei de diretrizes orçamentárias que é para orientar o orçamento. Qual sentido teria se ela não for votada antes do orçamento? Não, isso aí se a gente seguir o cronograma constitucional, né, todos esses prazos estão na Constituição, essa é a lógica. Se ela é uma lei de diretrizes, ela precisa estar aprovada para o governo elaborar o orçamento e enviar um orçamento de acordo com a LDO. Mas a gente já teve precedentes do orçamento, quando o orçamento é enviado, né, no prazo constitucional de 31 de agosto, a LDO não está aprovada ainda. Então, o governo prepara o orçamento de acordo com o projeto encaminhado, né, não aprovado ainda, e, posteriormente, o Congresso vai fazer os ajustes no orçamento para adaptar a LDO que ele vai aprovar, né? Não é o ideal, mas politicamente às vezes é o que é possível, né, fazer, né? A gente tem uma questão política, né, para a votação dessas matérias. A única questão que realmente não pode deixar de passar é, se o orçamento não está aprovado, nós temos que ter a votação da LDO, senão, a partir de 1º de janeiro, o governo não pode gastar com nada, não pode pagar benefícios da Previdência Social, não pode pagar contas de luz, água, telefone, aluguel, não pode pagar a remuneração dos servidores públicos, não pode pagar aposentadorias, ou seja, não pode gastar um centavo. Né? A LDO, que, quando não há orçamento, autoriza uma execução provisória do orçamento até que ele seja votado. Tá certo, Guerzoni. Agora, além da LDO, outro tema muito importante para o segundo semestre, você estava me dizendo, que é a reforma tributária, né? Você acha que se conclui a regulamentação da reforma tributária nesse segundo semestre?
Olha, essa é a grande expectativa, né? A gente tem um segundo semestre um pouco mais complicado, né? Nos anos pares, que são anos eleitorais no Brasil, o segundo semestre acaba sendo atingido pela eleição, isso é normal em qualquer democracia, os parlamentares têm que participar das eleições, então a gente acaba tendo um calendário reduzido de votações no Congresso Nacional do segundo semestre, mas a reforma tributária não há nenhuma dúvida, talvez a grande prioridade para esse segundo semestre. O Congresso aprovou, né, recentemente uma emenda constitucional da reforma tributária, uma matéria complexa que tramitava há décadas no Congresso Nacional, né, foi considerada uma grande conquista legislativa, só que ela depende de uma regulamentação. O Executivo enviou projetos, o Senado tem comissões discutindo já esses projetos. Tem um projeto que já está aqui no Senado. A Câmara, no final do primeiro semestre, na última semana legislativa, aprovou um dos projetos, né? O projeto seguinte, há um compromisso da Câmara de votar logo no começo, né? Agora de agosto, do segundo semestre. E, ou seja, pelo menos um dos projetos de regulamentação já está no Senado. E é uma regulamentação bastante complexa, são muitos interesses, né? Na reforma tributária você tem aí os estados, os municípios, os contribuintes, os empresários, os trabalhadores, né? Todas essas forças aí se degladiando para construir um texto, né? A gente viu como foi difícil montar a emenda constitucional e agora é o detalhamento da emenda constitucional, que às vezes é até mais complicado, debate, né? É aquela velha ideia, né, que o diabo mora nos detalhes, né? Então, às vezes, na hora do detalhamento é até mais difícil do que a norma mais geral. Mas essa deve ser uma prioridade, o governo deve pressionar bastante para que essa matéria seja votada, né? Caso o Senado mude o texto da Câmara, e já houve sinalização nesse sentido, né? O senador Eduardo Braga deve ser o relator, né? Já houve uma reunião de líderes que ele foi o relator da reforma tributária, deve ser o relator, projetos, provavelmente, da regulamentação. Os líderes pediram que o governo retirasse a urgência, porque esses projetos vêm em urgência constitucional, então o prazo é menor, mas pelo tema, os líderes pediram que reduzisse, que tirasse a urgência, né? Para ter um prazo maior para discussão. Então, se o Senado mudar o texto, ainda tem que voltar para a Câmara dos Deputados nesse segundo semestre, que é o que se espera. Mas a ideia é que se consiga votar essa regulamentação para que a reforma comece a ser efetivamente implantada, né? Ela prevê uma transição longa, mas é preciso da regulamentação. Com certeza. Então, outro tema que vai ser enfrentado é a compensação às desonerações da folha de pagamento dos 17 setores da economia que tiveram custo estimado em 17 bilhões de reais. O projeto de lei com 8 formas para compensar esse valor ainda não tem consenso entre os senadores. A gente vai ver aí uma fala do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Há um certo impasse, uma indefinição em relação à concepção dessas fontes de compensação e até aqui imperou e vigorou o diálogo institucional de alto nível, respeitoso, para que possamos ter uma solução definitiva. A solução sobre a desoneração em 2024 mantida e está concretizada. Igualmente, a reoneração gradativa ao longo do tempo também está concretizada. Nos resta agora ter o consenso sobre a compensação desse acordo celebrado entre Poder Executivo e Poder Legislativo, e talvez isso ainda não esteja suficientemente maduro para poder dar o conforto necessário ao Congresso Nacional, ao plenário do Senado e futuramente ao plenário da Câmara, no futuro breve, de se votar essa matéria e virar essa página relativamente à desoneração com um grande acordo entre os poderes. Difícil resolver essa questão, né, Guerzoni? Difícil. Esse provavelmente será o segundo grande tema polêmico nesse semestre, né? Essa é uma questão que já vem há algum tempo, desde o final do ano passado. O Congresso votou a desoneração, o presidente Lula vetou, o Congresso derrubou o veto, e aí o Supremo Tribunal Federal suspendeu a vigência dessa lei cujo veto foi
foi derrubado. Aí o Legislativo e o Executivo pediram um prazo para o Supremo. Esse prazo terminaria agora, ainda em julho, né? No final, meados de julho, mas o projeto está na pauta do Senado, né? Já há algum tempo, mas não se chegou a um acordo, né? Como o presidente Pacheco falou agora, né? Né? Não há um consenso entre o governo e o Poder Legislativo e o Senado, nesse momento, sobre as formas de compensação. O projeto estava na última semana legislativa do Senado, acabou não conseguindo também a construção desse texto. O prazo que o Supremo tinha dado para suspender a suspensão da lei, né? Esse prazo foi ampliado para setembro, né? O vice-presidente do Supremo, né, o ministro Fachin, a pedido do Senado e do Poder Executivo, adiou isso para o dia 11 de setembro, em princípio, para que o Legislativo e o Executivo cheguem a um acordo sobre isso. Então, né, como bem disse o presidente Pacheco... Isso significa, então, que tem que ser votado até esse prazo aí? Em princípio, sim, porque se não for votado até esse prazo, a gente voltaria à suspensão da desoneração. Né? O Supremo tinha suspendido a lei que disciplinava a desoneração, mas ele deu um prazo, inicialmente, até o dia 19 de julho e agora, posteriormente, prorrogado para o dia 11 de setembro, deixando o assunto para os poderes políticos, né, resolverem. Mas, em princípio, conforme essa última decisão do ministro Fachin, se até o dia 11 de setembro não houver uma nova lei sobre o tema, a lei anterior perderia a eficácia, né? Ficaria suspensa e, com isso, a gente não teria a desoneração. Então, há uma urgência no equacionamento disso. Provavelmente deve ser a primeira questão na abertura dos trabalhos legislativos a ser discutida, votada, porque o projeto é do Senado, ou seja, ainda teria que ir para a Câmara, ser votado na Câmara e encaminhado à sanção, em princípio, até o dia 11 de setembro. Né? Ou seja, é uma corrida. Se a reforma tributária há uma pressão para que seja aprovada realmente no segundo semestre, nesse caso há uma urgência mais apertada aí, né? Porque o projeto a desoneração pode simplesmente cair por decisão judicial. Sim, e tem um outro projeto aí também, que é nessa área também mais ou menos econômica, né? Que é o projeto para ajudar os estados, né? O projeto da dívida dos estados, que é um projeto que o presidente do Senado, é o projeto dele, né? Uhum. E é um tema que ele tem se empenhado bastante. Sim, todos esses três temas estão ligados, né? Eles têm relação direta com a questão das finanças públicas, especialmente nesse caso com as finanças dos estados e municípios, né? A desoneração afeta também os estados e municípios, e a reforma tributária igualmente afeta os estados e municípios. E o presidente Rodrigo Pacheco tomou a frente dessa discussão com os governadores, né? Ele já teve várias reuniões com os governadores, com a equipe econômica do governo. Ele apresentou já um primeiro rascunho do projeto, está negociando com o governo para ter uma tramitação mais ágil, né? O projeto ainda não está redondo, né? Pronto para apresentar, mas esse também deve ser um tema aí do segundo semestre, né? Ou seja, será um segundo semestre em que provavelmente essa pauta econômica vai dominar. É um semestre menor, né, como a gente comentou, por causa da questão eleitoral. Então, talvez não tenha muito espaço para outras questões polêmicas, porque já são três temas extremamente polêmicos, né? A desoneração, a regulamentação da reforma tributária e a questão da dívida dos estados, né? São três temas econômicos vinculados um ao outro, né? Amarrados um ao outro e extremamente polêmicos. E três temas que o presidente do Senado tem se empenhado, né? Sim, em ver resolvida. O presidente Rodrigo Pacheco tomou a frente
desses 3 pontos, né? A reforma tributária só saiu, né, graças a um esforço muito grande, tanto do presidente Rodrigo Pacheco quanto do presidente Arthur Lira, né? A mesma coisa com a regulamentação, né? O presidente Arthur Lira deu uma ênfase bastante grande, inclusive suspendeu as reuniões de comissão na Câmara no final para tratar do tema, e há um compromisso do Senado de avançar nisso com a rapidez possível. E esse outro tema que é da própria autoria do presidente do Senado, né? Ou seja, ele está aí à frente desses grandes temas econômicos que devem dominar provavelmente a pauta do segundo semestre, né? Junto com outro tema econômico, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento, mas que são pautas necessárias, né? Pautas anuais que são necessárias aí para serem votadas e que acabam sendo influenciadas pelas outras, né? Com certeza. Você tem que prever, tudo isso tem que estar no orçamento, a criação de novos tributos, né? A desoneração, a dívida dos estados, ou seja, são todas questões que uma depende da outra e que vão certamente tomar um bom tempo de discussão aí dos parlamentares nesse segundo semestre, que já é um segundo semestre apertado. Atípico também. Atípico, vão ter que conciliar com as eleições municipais, né? E eleição faz parte do trabalho político, né? Certo. Mas, além dessa pauta econômica, tem outros assuntos polêmicos, como, por exemplo, a questão dos jogos, né? Depois de uma vitória apertada na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que legaliza os jogos de azar deve continuar em discussão no Senado no próximo semestre. Eu acho que é preciso que o debate seja um debate em cima de números, que nós possamos ver os números de quais são os possíveis ganhos com a aprovação do projeto, seja do ponto de vista de crescimento econômico, de geração de emprego, de geração de renda, de geração de tributos, seja de como esses tributos financiarão políticas públicas importantes e, do outro lado, quais são os riscos da aprovação desse projeto de lei. E não esse discurso estereotipado de nós querermos olharmos as mazelas e não se discutir sobre o que se pode construir a partir disso. O governo não firmou posição. Eu, pessoalmente, votei a favor, porque eu não acredito em nada proibido como solução de nada. Hoje, com os jogos no celular e nos computadores, o jogo cassino, por assim dizer, está dentro de casa, porque não tem só aposta de futebol, tem de futebol e a escolher. Então, é aposta. Então, na minha opinião, eu prefiro tudo com regras, com fiscalização e com pagamento de tributo. Então, Gersoni, na CCJ foram 14 votos a 12. Foi uma decisão muito apertada. Esse é um tema polêmico, né, que tem provocado a mobilização da sociedade. É uma pauta de costumes, né? Não deixa de ser uma pauta de costumes. E você acha que tem condições desse tema polêmico assim avançar no segundo semestre? Pois é, ele vai ter dificuldade de achar um espaço na pauta dos senadores. É um tema muito polêmico, né? Ele envolve, certo, claro, aspectos econômicos, como o senador Eduardo Braga chamou a atenção. Você tem uma questão tributária, né? Ela pode gerar renda para financiar, né, algumas políticas públicas. Ela tem a questão do turismo, que também é considerado um dos incentivos à prática dos jogos, mas ela envolve também uma pauta de costumes, né? Há vários parlamentares que são contrários ao jogo, não por esses aspectos econômicos, né, mas por uma questão envolvendo a pauta de costumes. Então, isso deve gerar uma grande discussão, né? Esse não é um tema novo no Brasil, né? O Brasil já teve cassinos, jogos até a década de 40, né? Isso foi proibido no governo do presidente Dutra,
né? Segundo a anedota é que Dona Santinha, a primeira-dama, a esposa do presidente Dutra, teria pedido ao presidente que proibisse, o presidente atendeu a um pedido especial da primeira-dama à época, mas desde a década de 40, ou seja, a gente tem aí 80 anos de debate em torno da eventual reabertura dos cassinos. O Brasil já tem vários hotéis grandes no país que foram cassinos anteriormente, então é um tema também polêmico. Nesse projeto não é novo, esse projeto tramita já há algum tempo no Congresso Nacional, não é o primeiro projeto que tramita no Congresso Nacional sobre a reabertura dos jogos, dos cassinos no Brasil. Então, isso deve gerar uma discussão e a questão é se vai haver tempo, né, condições, que o Congresso normalmente no ano eleitoral funciona com os esforços concentrados, né? Normalmente há uma semana ou duas a cada mês em que os parlamentares vêm para debater, o restante eles estão, em boa parte, dedicados às campanhas eleitorais. Então, a questão se haverá tempo de votar no plenário do Senado esse tema. Mas é um tema que está na ordem do dia. E tem também matérias eleitorais, né? Tem, por exemplo, a votação do novo Código Eleitoral, tem também outros temas, tem a PEC da anistia, não é isso? E tem um outro assunto que tem a ver com eleição, tem um outro projeto relacionado... Isso, tem uma PEC que trata da reeleição, né, sim, do fim da reeleição. Isso, fim da reeleição e ampliação. Isso, dos mandatos, que são sistemas eleitorais. Esses sistemas eleitorais, em ano eleitoral. Às vezes eles têm um pouco mais de dificuldade de andar, né? Mas são temas que estão aí também na ordem do dia já há algum tempo, né? O Código Eleitoral a Câmara já aprovou, é um projeto gigantesco, quase 1000 artigos. Ele consolida toda a legislação eleitoral e traz uma série de alterações nos procedimentos eleitorais. Ele esteve aí para ser votado em várias ocasiões. Pode ser que ele entre. Ele foi considerado uma das prioridades para o primeiro semestre, mas acabou não havendo um consenso e condições de votar esse projeto. Eu vou até te interromper para a gente ver uma entrevista aí do relator, né, do Código Eleitoral, o senador Marcelo Castro. Ele fala dessa necessidade de debater mais esse assunto. Iremos convidar as maiores autoridades do país no assunto para fazer um amplo debate, chamar a sociedade para a gente debater esse tema que julgamos muito importante para a administração pública no Brasil e depois da sessão de debate a gente encaminhar um cronograma para ver como nós vamos coordenar isso daí, se vai haver uma hierarquia, o que é mais importante fazer, a coincidência ou não das eleições, o fim da reeleição, mandato de 4 anos ou 5 anos, mandato de senadores de 5 ou de 10 anos, quer dizer, tudo isso será feito um debate amplo, com toda a sociedade participando, para a gente tomar a decisão que julgar mais adequada para o nosso arcabouço jurídico eleitoral. Pois é, o senador ele tá englobando tudo, né? Junto às PECs e todos os assuntos juntos. E parece que o próprio relator quer mais discussão sobre o assunto, né? O senador Marcelo Castro tem trabalhado muito com esse tema, né? Ele, desde quando era deputado, sempre foi um tema que ele se debruçou em torno dele, né? Ele tem um conhecimento muito grande nessa matéria eleitoral e ele tem trabalhado muito com o Código Eleitoral, né? Que é um projeto grande, e com esse outro projeto que ele cita também na sua fala, que é essa PEC que acabaria com a reeleição, preveria a coincidência dos mandatos, né, que hoje a gente tem eleição a cada 2 anos no Brasil, ou seja, todos os mandatos seriam coincidentes, deputado, vereador, prefeito, governador, presidente, e ampliaria os mandatos para 5 anos. Né? Então, são dois temas relativamente autônomos, mas que estão dentro da mesma questão eleitoral. E o Senado acaba de receber também uma terceira questão, que é a PEC da anistia,
que anistia multas eleitorais dos partidos políticos por uma série de questões, por causa das cotas, tanto de femininas quanto cotas de candidaturas negras, anistia multas eleitorais que os partidos receberam, que é um projeto que os partidos têm um grande interesse, há uma pressão grande da Câmara para que o projeto seja votado, e foi aprovado na Câmara e também já está no Senado. Então, são 3 matérias eleitorais ligadas, né, entre elas, que podem ser colocadas aí no segundo semestre. Vai ficar na dependência do espaço até temporal, né, e do espaço político, para que esses temas todos sejam discutidos quando a gente já tem uma pauta carregada para o segundo semestre. A PEC da anistia, o senhor disse, é o interesse dos partidos, com certeza, mas que os analistas, especialistas têm criticado bastante, dizendo que é um perdão total, né? Ela é bastante polêmica, né? Há várias pessoas que defendem, né, a PEC, dizendo que ela é importante para o bom funcionamento dos partidos políticos, mas há outras correntes que dizem que ela representaria um perdão, ela enfraqueceria os controles sobre o financiamento dos partidos políticos, sobre a vida partidária, né? Há uma oposição grande também de lideranças femininas e dos movimentos negros contra a PEC, que dizem que ela perdoaria falhas que os partidos tiveram na composição das cotas. Enfim, é um tema muito polêmico, assim como os 2 outros, né? O Código Eleitoral e a coincidência e o fim da reeleição. Vários partidos têm interesse grande em todos esses temas, mas há várias correntes contrárias a eles. Então, não é um tema fácil de ser desenrolado, né? Com certeza. Principalmente num semestre eleitoral. Tá certo, Guerzoni, a gente poderia ficar aqui conversando muito mais, mas nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer, próxima. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever esta entrevista sobre as perspectivas para o segundo semestre na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.